Fala, povo de Deus. Fala, povo de Deus. A paz do Senhor a todo mundo. Boa tarde, Juninho. Como é que você está? Saudades de você. Fala, gente. Tá aí a Rosana, paz do Senhor. Elias, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Glórias a Deus. Lúcia Gomes, amém. O Reitan, what's up, bro? How are you? I'm fine. A paz do Senhor a todo mundo. Glórias a Deus. Como é que vocês estão? Glórias a Deus. Vamos esperar aqui uns minutinhos. Amém? Para algumas pessoas irem entrando. Enquanto isso, outras vão saindo. E é normal. Daqui uns minutinhos eu começo. Amém? Faz algum tempo que eu não faço uma live. Por muitos motivos. Mas um deles é que está muito corrido para mim. Eu não estava tendo realmente tempo. Tá? Mas agora o horário aqui em Portugal mudou, principalmente em relação ao Brasil, né? Que a maioria das pessoas que me acompanham são do Brasil. E agora está só 3 horas de diferença do Brasil, então fica um pouco mais fácil. Amém? Eu mudei de celular e esse celular, toda hora que eu vou gravar um vídeo, um story, agora na live está acontecendo a mesma coisa. Eu fico desfocado do nada. Eu não sei porquê, mas amém. Glória a Deus. Você que tem uma Bíblia e está aí online, porque o meu celular sempre trava nas lives e eu não consigo ver quem está mandando mensagem direito, quem não está, e de repente aparece um monte de coisa. Então você que está aí ligado comigo, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Amém? Livro de 1 Reis, capítulo 19, uma passagem muito conhecida, muito famosa, que fala a respeito do profeta Elias, e Deus vai falar com você nesse momento, tá? Por quê? Porque no mundo espiritual não existe coincidência. E tudo que Deus faz tem um propósito. Então, se você está aqui nesse momento, nessa live, ouvindo essa minha palavra, é porque há um propósito de Deus nisso, não é coincidência. Você não entrou nessa live simplesmente porque você quis, porque você veio me ver, veio me ouvir, não. Você entrou nessa live porque Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, aquele que era, que é, que há de vir, Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, nosso Salvador, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem uma palavra para ministrar sobre o seu coração neste dia, nesta noite aqui em Portugal, nesta tarde no Brasil e aonde quer que você esteja, a palavra de Deus vai te alcançar. Amém? Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus nunca passará. Então, ouvir a palavra de Deus nunca é em vão. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Deus vai acrescentar fé à sua vida neste dia. Amém? Então vou fazer uma oração e nós damos início à mensagem do Senhor, que eu pretendo que seja curta. Amém? Espírito Santo de Deus, meu melhor amigo, meu Senhor e meu Deus, é nesse momento, é nessa noite que eu apresento a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem que me ouve, Senhor. Eu não os conheço, eu não sei como eles estão, eu não sei nem mesmo ao certo todos que estão aqui nesse momento e que verão essa live depois, mas Tu conhece tudo e todos. Então eu oro, Senhor, para que nesta noite o Senhor venha falar conosco, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, mas que a Tua glória apareça, Senhor, que ao final dessa live o meu nome seja esquecido, mas que o Teu nome seja engrandecido, seja glorificado, seja exaltado, seja reconhecido, seja invocado, porque aqueles que invocam o Teu nome são salvos. Então nós clamamos pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach, o nome que é sobre todo nome, o nome que tem poder para curar, que tem poder para salvar, que tem poder para libertar, para restaurar, para fazer de novo, para colocar de pé. É o nome sobre todo nome, é o Teu nome que nós clamamos, Yeshua HaMashiach.
Nós queremos ver o que acontece quando nós chamamos o teu nome, Jesus. Eu não chamo o meu nome, eu não chamo o nome de pastor, de pessoas desta terra, mas eu chamo o nome do Deus vivo. E eu quero ver, Senhor, o que acontece quando eu chamo o seu nome. Eu creio que o impossível acontecerá, eu creio que cadeias serão quebradas, eu creio que pessoas, Senhor, que vão entrar nesta live, talvez fraquejando na fé, talvez perdida, talvez sem uma direção, vão sair daqui direcionada, vão sair daqui forte, vão sair daqui firme na fé, na palavra, vão sair daqui com a certeza daquilo que o Senhor tem para elas. Meu Deus, eu te peço que nesta noite, nesse momento, o Senhor use a minha vida, que eu não fale aquilo que eu quero falar, que eu não fale aquilo, Senhor, que as pessoas querem ouvir, mas que eu fale aquilo que o Senhor quer falar, que eu fale aquilo que as pessoas precisam ouvir. O Senhor Jesus disse: não tenha medo, pois naquele momento o Espírito Santo falará através de vós, que nesse momento o Espírito da verdade use a minha vida e fale através de mim aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que é da vontade do Senhor. Usa a minha vida, meu Deus, em nome de Jesus, e que a tua unção, que a tua presença alcance essa pessoa onde quer que ela estiver, porque como eu sempre digo, a unção de Deus não fica limitada a uma tela de celular, a unção de Deus não fica limitada apenas aonde eu estou, mas a unção de Deus que despedaça todo jugo, a presença de Deus que está aqui, também alcança essa pessoa agora, onde quer que ela esteja, que ela sinta a tua presença, que ela sinta o teu toque, que ela sinta a atmosfera mudando ao redor dela, que os anjos do Senhor alcance essa pessoa agora, onde quer que ela esteja, que ela sinta a tua presença, mudando o ambiente, envolvendo ela na tua glória, na tua fumaça, na tua Shekinah, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu não quero fazer parte de um culto, de um momento, meu Deus, de um momento de palavra, que jogamos palavras ao vento e nada muda. Não, 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 aonde a tua palavra é pregada, algo tem que mudar, algo tem que acontecer, o sobrenatural aparece, ainda que seja através de uma live. Então que nesta noite, que nesta tarde, essa pessoa possa desfrutar do sobrenatural, que o céu possa se alinhar com a terra, que o espiritual possa se fazer presente no natural, e que nós possamos, Senhor, na nossa pequenez e limitação, sentir a tua presença que vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais do que o pão que me alimenta, do que a água que me sacia, vale mais do que o ar que eu respiro, vale mais do que cada batida do meu coração. A tua presença é o maior tesouro que eu tenho, pois eu sou um vaso de barro, mas com um tesouro dentro, e esse tesouro é o Espírito Santo. Então que nós possamos desfrutar agora, Santo Espírito, da tua glória, do teu amor, do teu poder e da tua graça. É o que eu oro. Usa-me, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Glórias a Jesus. Deus vai falar com você. Amém? Eu quero só colocar uma música aqui, uma canção, antes de eu dar início à palavra, porque hoje, mas já dando início à palavra, hoje quando eu acordei e fui para o trabalho, eu coloquei uma música no meu telefone. Na verdade eu coloquei qualquer música, eu apertei lá play na minha playlist para ouvir um louvor. Só que tocou uma música que eu nem tenho na minha playlist. Que loucura, né? E desde manhã Deus começou a falar comigo através de uma canção essa que eu não tenho na minha playlist, que não tem no meu celular. Começou a tocar totalmente aleatório, mas quando Deus quer falar, Ele usa os seus meios, Ele faz e acontece. Amém? Então eu vou colocar esse louvor, só um pedacinho, para que você ouça também, para que não fique muito cansativo aqui a live. Então depois nós vamos dar início à palavra que está em 1 Reis 19. Então você que tem uma Bíblia, abra. Amém? Mas foi essa canção que Deus começou a falar comigo hoje, quando eu acordei. E essa canção é uma mensagem de Deus já para a sua vida. Ouça ela, só um pouquinho. Eu acredito que você conheça essa canção. Preste atenção. Tem gente que acordou assim hoje. Cansado, desanimado, triste, sem forças. Alabaracheia. Só que aí Deus te trouxe nessa live para te fazer algumas perguntas. Preste atenção.
Deus sabe. Mesmo que seja difícil, Não pares, Elias está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar. Agora presta atenção. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem é que mandou você parar? Volte para o mar. Quem é que mandou você desistir? Quem é que mandou você retroceder? Quem é que mandou você parar de sonhar? Quem é que mandou você parar de fazer a obra do Senhor? Quem mandou você parar no meio do caminho aquilo que Deus te entregou para fazer? Amém? Tá entendendo o que Deus está falando aqui? Deus conhece a tua estrutura, Deus conhece as tuas forças, Deus conhece a tua capacidade e a tua limitação. Deus conhece o que você pode e o que você não pode. Deus conhece o que você sabe e o que você não sabe. Deus conhece tudo a respeito de você mais do que você mesmo. E Ele não erra, e Ele não falha, e Ele não te deixa, e Ele não te abandona, tá? Mas a questão é que muitas vezes nós queremos desistir, nós queremos parar, mas aí Deus te trouxe hoje aqui para te perguntar: quem mandou você parar? Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você abandonar o barco? Quem mandou você desistir? A palavra de hoje é: não desista. A palavra de hoje é: não pare. A palavra de hoje é: se preciso por um tempo, descanse, mas não desista. Descansar não é desistir, mas também não é para ficar descansando para sempre, porque tem uma caminhada, tem uma missão. E Deus vai te ajudar nela. 1 Reis, capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Versículo 3. E Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Zimbro, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Esse é o vídeo que eu soltei aqui essa semana. E Elias disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Em outras traduções, não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore do zimbro e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha aí como Deus nos faz perguntas. O que é que você está fazendo aí? Por que é que você tem desistido? Por que é que você tem parado? Por que é que você tem se escondido? Versículo 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael
como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujo joelho não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém? Até aqui. Passagem muito famosa, onde no capítulo 18 de 1 Reis, está aí o Abraão, a paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe. 1 Reis 18, Elias desafiou 850 profetas de Baal e Aserá, né? E falou, vamos construir um altar, e o Deus que fizer descer fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. A gente conhece a história, os profetas de Baal e Aserá ficaram ali a manhã e a tarde toda tentando, clamando, se chicoteando, se batendo, oferecendo sacrifício, fazendo ali os rituais deles, para que Baal ou Aserá enviasse fogo do céu, queimasse o holocausto, então o povo veria que o verdadeiro Deus seria Baal ou Aserá. Mas assim não aconteceu. Então Elias pega, reconstrói o altar de Deus, coloca o holocausto, joga água em volta do altar e clama, ó Deus, mostra para este povo, Senhor, que há um Deus em Israel e que esse Deus é o Senhor. E naquele mesmo momento, Deus envia fogo do céu, consome o holocausto, todos se prostram com o rosto em terra, reconhecem que só o Senhor é Deus. Elias mata os 850 profetas estrangeiros e o nome do Senhor é glorificado. E o rei Acabe, ele está ali naquele momento, ele está vendo toda aquela cena. Então o rei Acabe sai dali do monte e ele vai até o palácio e conta tudo para sua mulher, Jezabel, mulher que matava os profetas de Deus, mulher que exterminava os profetas de Deus. E agora entramos no capítulo 19, quando Jezabel fica sabendo aquilo que Elias fez, ou melhor, aquilo que Deus fez através de Elias. Só que Jezabel faz o quê? Jezabel faz uma promessa e ela fala, Elias, até amanhã, num prazo de 24 horas, que os deuses a quem sirvo me castiguem, se tu não estiver morto. E agora Elias, um dos maiores profetas de Deus que já pisou nessa terra, que acabou de viver um milagre extraordinário, tem medo. Tem medo. Porque por mais que você seja usado, por mais unção que você tenha, por mais intimidade com Deus que você tenha, por mais reconhecimento que você tenha, por mais poder de Deus que flua através da sua vida, por mais que você conheça a palavra de Deus, por mais testemunhos que você tenha para contar, por mais experiências sobrenaturais que você já tenha vivido, você continua sendo um ser humano. Você continua sendo um homem, você continua sendo uma mulher, você continua num corpo carnal, físico, humano, terreno. E por isso você continua tendo fraqueza, você continua tendo limitação, você continua sendo dependente de Deus, você continua precisando de ajuda. Você não é um super-herói. Tá? E Deus já está falando com alguém aqui, porque existem pessoas que querem agir como um super-herói, acham que consegue levar tudo nas suas costas, acham que consegue fazer tudo, acham que consegue ajudar todo mundo, acham que consegue fazer qualquer coisa, que não precisa de ajuda, que não precisa de ninguém, que sozinho tá bom, que sozinho é melhor. É melhor sozinho do que mal acompanhado. Não, é melhor bem acompanhado, porque sozinho você não consegue. Tanto é que na sequência nós vamos ver que Elias está pedindo a morte, e um dos seus pontos que ele fala para o próprio Deus do porquê ele está pedindo a morte é porque ele está sozinho. E aí Deus tem que falar, não Elias, você não está sozinho, eu guardei mais 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Ou seja, o grande profeta Elias estava se sentindo só, porque sozinho nós não vamos a lugar nenhum, sozinho nós vamos desfalecer, sozinho nós vamos cair e não vai ter quem nos ajude a levantar. É por isso que a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, é melhor estar 2 do que 1, porque o trabalho de 2 tem uma recompensa maior. Se um cair, o outro levanta, o cordão de 3 dobras não arrebenta. Então você, por mais de Deus e espiritual que seja, continua sendo humano. E como um ser humano, você continua precisando de ajuda. Você continua precisando de Deus. Você continua tendo medo, tendo fraqueza, tendo receio, tendo dúvidas em alguns momentos. É claro que precisamos lutar contra isso, até porque a dúvida é contrária à fé. O poder de Deus se aperfeiçoa em nós e nos faz forte, mas nós somos seres humanos, entenda isso.
Não queira carregar o mundo nas suas costas. Tá bem? Porque muitos têm tentado carregar o mundo nas suas costas, por isso têm se matado. Quer ajudar todo mundo, mas não se ajuda. Quer cuidar de todo mundo, mas não cuida de si. Quer dar palavra para todo mundo, mas não se alimenta da palavra. E Elias teve medo. Elias teve medo. E aí o que ele faz? Ele foge. Ele foge da presença de Jezabel. Aquele que acabou de desafiar 850 profetas foge da presença de uma mulher. Porque o medo rouba a nossa fé. O medo rouba a nossa confiança em Deus. O medo nos deixa sem sentido. O medo nos faz andar perdido. O medo nos faz andar sem rumo. O homem desafiou 850 profetas. Deus enviou fogo do céu. E ele está com medo de uma mulher. E ele foge para o deserto. Só que quando ele foge para o deserto, ele para debaixo do pé de zimbro, uma árvore. E ali naquela árvore, Elias, ele fala: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus pais. Elias pediu a morte. É o vídeo que eu postei essa semana. Moisés pediu a morte em Números 11, Elias pediu a morte em 1 Reis 19, Jó 3, maldito seja o dia que nasci, Jeremias falou, maldito seja o dia do meu nascimento, grandes homens de Deus, mas que em momentos de fraqueza, em momentos de solidão, em momentos de dificuldade, em momentos de aflição, pediram a morte, porém não foram derrotados. Por quê? Porque Deus os ajudou. E se esses homens não foram derrotados, você também não será derrotado. Você também não será derrotada. Se a morte não os venceu nesse momento, a morte também não te vencerá. Por quê? Porque Jesus já venceu a morte. Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte não tem mais o poder sobre você. Tem pessoa que essa semana e semana passada pediram a morte para Deus. Pensaram em tirar sua própria vida. Pensaram em fazer uma besteira. Pensaram em desistir. Mas aí veio essa palavra para ti falar: Elias, meu profeta, minha serva, minha filha, meu amado, não é tempo de morrer, não é tempo de pedir a morte, não é tempo de desistir da sua vida, porque ainda há uma longa caminhada para você. O pé de zimbro não é o seu lugar. Preste atenção nisso. Elias pediu a morte no pé de zimbro. E Deus está falando para alguém: o pé de zimbro não é o seu lugar. Sai debaixo do pé de zimbro. Sai desse lugar. Sai desse lugar de aflição. Sai desse lugar de depressão. Sai desse lugar de ansiedade. Sai desse lugar de medo. Sai desse lugar de fraqueza. Mas como, Senhor? Eu não consigo. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. A mão de Deus é quem te sustenta. A mão de Deus é quem te leva e te traz. Quem é que levou Ezequiel ao vale de ossos secos? A mão de Deus. Quem é que fez Ezequiel andar no meio do vale de ossos secos? A mão de Deus. Quem é que tirou Ezequiel do vale de ossos secos? A mão de Deus. A mão de Deus te leva, mas também te traz. É o momento de você falar: Senhor, não quero mais ficar no pé de zimbro, não quero mais ficar nessa situação, não quero mais ficar, Senhor, nesse momento de aflição. Eu preciso que a sua mão me movimente. E aí você se deita nos braços do teu Pai, aí você se entrega nas mãos do teu Deus e você encontra descanso, como diz aquela canção: em teus braços é o meu descanso. E aí você confia na mão dele, que é grande e poderosa, tão grande a ponto de pegar todos os oceanos do mar na concha da tua mão, e essa mão que é grande e forte vai te levar aonde for da vontade dele. Mas você precisa clamar a Deus. Você precisa decidir que não quer mais ficar nessa situação. Tá conseguindo entender até aqui? E aí o que acontece? Elias dorme. Só que no meio do sono de Elias, um anjo fala: Elias, acorda. Acorda, Elias. Eu trouxe pão e eu trouxe água. Eu trouxe pão e eu trouxe água, Elias. E come e beba, porque longa é a sua caminhada. Elias está falando: me mata, Deus. E Deus está enviando o anjo dele falando: a tua caminhada ainda é longa, Elias. Mal sabe tu que nem a morte você vai conhecer. Mal sabe, Elias, que você vai ser arrebatado. Tem coisa que a gente pede hoje, Deus está falando: você não sabe o que eu vou fazer. Eu não vou poder fazer aquilo que você está me pedindo, porque está totalmente fora do meu plano. E o anjo está falando: longa é a sua caminhada. Elias não quer caminhar e Deus está falando: vai caminhar.
Elias não quer andar, Deus está falando, vai andar. Elias não quer mais fazer a obra de Deus, Deus está falando, ainda tem gente para você levantar, Elias. Elias nesse momento não quer profetizar, Deus está falando, ainda vai ser o meu profeta na terra. As coisas não são do jeito que nós queremos. As coisas não são no tempo que nós queremos. As coisas não são do nosso modo, é do jeito dele, é no tempo dele, é da forma dele, é de acordo com a vontade dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aí Elias acorda, ele come do pão, ele bebe da água e ele volta a dormir. Mas ali depois de um tempo, Elias sente uma mão nele de novo. E ele não quer levantar, mas aquela mão continua cutucando ele. E ele fala, o que foi, Senhor? E o anjo fala, come e bebe de novo, Elias, porque longa é a tua caminhada. E aí Elias come do pão e bebe da água. E aí ele parte na caminhada rumo ao Monte Horebe, o monte de Deus. Ele parte para onde Deus mandou ele ir. Versículo 8, então ele se levantou e comeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus, ali entrou numa caverna e passou a noite. Elias andou 40 dias e 40 noites, sem comer nada, por quê? Porque 40 dias e 40 noites antes, ele tinha comido do pão que o anjo levou para ele, e ele tinha bebido da água que o anjo levou para ele. Agora preste atenção, o que é que representa a água? Efésios, capítulo 5, versículo 16. 16, deixa eu ver que eu anotei aqui. Versículo 16. A Bíblia diz que nós já fomos santificados. Santificados por meio da palavra. Eu vou ler para você, para não ficar nas minhas palavras, para você entender o que eu estou falando. Efésios capítulo 5, versículo... Eita, meu Deus do céu, eu tô falando errado. Eu anotei errado. Deixa eu achar aqui, para você entender o que eu tô falando, isso é importante. Efésios 5, 26. Efésios capítulo 5, versículo 26. Para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Então, o que é que representa a água na Bíblia? A própria palavra. O que é que Elias bebeu vindo do céu? Água. A água representa a palavra. Amém? Jesus em João 4 falou para a mulher samaritana, você está buscando água nesse poço de Jacó, mas quem bebe dessa água torna a ter sede, mas quem bebe da água que eu tenho para dar, essa água te faz nunca mais ter sede. Jesus está se apresentando como a fonte de águas vivas, em João 4, em Efésios 5, 26, a palavra é a água. Como é que essas duas coisas se juntam, Vitor? A palavra é a água, Jesus é a fonte de águas vivas. Calma! João capítulo 1, e a palavra, e o verbo, e o logos, está falando de Jesus se fez carne. Jesus era a palavra, e a palavra estava com Deus e era Deus. Está falando de Jesus, Jesus é a própria palavra. Apocalipse 19, e viu um cavaleiro montado num cavalo branco. Os seus olhos são como chama de fogo, o seu manto é branco, tingido de sangue. O seu nome é fiel e verdadeiro, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas o seu nome também é a palavra de Deus. Então Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. Efésios 5, 26, a água é a palavra. João 4, Jesus é a fonte de águas vivas. As duas coisas estão falando da mesma coisa. Elias bebeu da água que veio do céu e você precisa beber dessa água também. Quem é essa água? É o próprio Jesus. Você precisa beber da fonte de águas vivas. Você precisa permitir que Jesus nutre todo o seu ser.
Só que Elias também comeu do pão que o anjo levou para ele. E Jesus falou em João capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O povo comeu do maná no deserto. Aquele pão veio do céu, mas quem comia daquele pão tornava a ter fome. Mas eu não sou qualquer pão, alabarachúria. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem come do meu pão nunca mais torna a ter fome. Jesus é a água que nos sacia para sempre. Jesus é o pão que nos sacia para sempre. E se nós não queremos ficar debaixo do pé de zimbro, querendo morrer, querendo desistir, querendo retroceder, nós vamos precisar beber dessa água e comer desse pão. Beber dessa água e comer desse pão. Beber dessa água e comer desse pão. E essa água e esse pão é Jesus Cristo. Eu estou te falando que o único que pode te tirar de uma situação de tristeza, de ansiedade, de medo, de fraqueza, de querer desistir, o único que te tira do pé de zimbro não é o seu marido indo para a igreja, não é o seu filho te obedecendo mais, não é a sua mulher tornando a te amar, não é. O único que pode te tirar dessa situação não é o seu pastor te dando mais atenção, meu amigo, não é o seu patrão te dando um salário melhor. O único que pode te tirar debaixo do pé de zimbro se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Você não precisa ter um aumento. Você não precisa de mais atenção. É claro que tudo isso é bom. Mas você precisa comer do pão e beber da água. Comer do pão e beber da água que vem do céu. Sabe por quê? Porque Elias, ele caminhou 40 dias e 40 noites sem comer. É algo sobrenatural. Se eu comer muito agora, eu vou numa churrascaria, como muito no almoço, à noite eu tô com fome de novo. Não consigo caminhar 40 dias, 40 noites. Por quê? Fui alimentado de coisa da terra. Me alimenta e me sustenta durante um tempo. Elias foi sustentado, alimentado por algo do céu. E aí, caminhou 40 dias e 40 noites, é o sobrenatural. Tudo isso que eu citei agora, como não sendo a resposta de Deus para a sua vida, são alimentos da terra. Então você recebe um aumento de salário hoje, você fica feliz. O mês que vem você já está insatisfeito. O seu marido vai na igreja hoje, a sua mulher vai na igreja hoje, no domingo que vem falta, você já está triste de novo. Você já está fraca na fé de novo. Deus te cura hoje. Aí semana que vem você está com dor de cabeça, você já está reclamando com Deus de novo. Meu Deus, é só comigo. Parece que eu nasci para as coisas acontecer errado comigo. Aí o seu filho te obedece hoje, mas semana que vem está indo para a festa de novo. Aí a tua força acaba de novo. Por quê? Porque você está se alimentando, você está colocando toda a sua sustentação em coisas da terra. Só que os céus passam, a terra passa, mas tem uma coisa que não passa, que é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo. É a água e é o pão. É a água e é o pão. É por isso que nós temos que comer beber dessa água e comer desse pão. Porque esse é o sustento eterno. Esse é o sustento que vai te fazer caminhar 40 dias e 40 noites sem desfalecer. O número 40 na Bíblia representa totalidade. Representa sobrenatural. Elias caminhou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Moisés ficou no alto do monte 40 dias e 40 noites sem beber. Jesus ficou no deserto 40 dias sem comer. O número 40 na Bíblia representa o sobrenatural. Deus está falando, quer viver o sobrenatural, quer viver o número 40, quer viver algo extraordinário, primeiro coma desse pão e beba dessa água. E foi o que Elias fez. E aí o que ele foi capaz de fazer? Ele foi capaz de prosseguir. Ele pediu a morte. Ele teve medo. Ele fraquejou na fé. Deus apareceu para ele na caverna. Ele questionou. Elias, o que fazes aqui? O que eu faço aqui, Deus? Eu sou fiel, eu te sirvo, eu te temo e eu estou sozinho, eu estou abandonado. Todos foram mortos e agora estão vindo atrás de mim. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou me escondendo, Senhor, eu estou com medo, porque parece que agora chegou a minha hora. Fiz tudo para ti e vão me matar. Fiz tudo para ti e vão passar a espada em mim. Fiz tudo para ti e sou perseguido. Conhece alguém que é assim? Ai, meu Deus, eu te sirvo tanto e as coisas acontecem comigo. Meu Deus, estou sendo dizimista e está acontecendo isso
isso comigo. Ô meu pai, estou no propósito, estou no jejum, e os levantes vêm. Conhece alguém que é assim na caverna, Elias? E aí Deus fala, sai dessa caverna, Elias. Porque o teu lugar não é na caverna. O teu lugar não é escondido com medo. Tá com medo de Jezabel, Elias? Esqueceu quem é o teu Deus? Esqueceu quem é que peleja por ti? Esqueceu qual é o meu nome? O meu nome é o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote. Elavassol Menerraia. Deus está falando com alguém, só tem medo de guerra quem não sabe quem luta por ele. Só tem medo de Jezabel quem não sabe quem está ao seu lado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o amam. Aquele que está em Deus, o maligno não toca. Maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Praga nenhuma chegará até a tua tenda, mal nenhum chegará até a tua casa. Por um caminho o diabo tenta contra você, mas por 7 terá que fugir. Toda arma forjada contra ti não prevalecerá, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Contra Jacó não vale encantamento, não vale magia, não tem nada que o inimigo possa fazer que vai realmente te atingir. Só tem medo de guerra quem não sabe quem luta por ele. Eu já falei isso esses dias, nem sei onde que eu falei isso. Falei isso para alguém. Recebi uma revelação, uma profecia um tempo atrás. Rapaz nunca me viu na vida, falou muito detalhe da minha vida e falou, Deus está te colocando uma espada na tua mão, porque você vai ter que guerrear muito. E vai ter muita gente que vai se levantar contra você. Aí eu contei isso para as pessoas e tem gente que fala, nossa, você não fica com medo não? Nossa, você não fica preocupado? E essas guerras, e essas lutas que Deus falou? Eu não tenho medo. Eu não fico preocupado, porque quem luta por mim é Deus. Quem luta por mim é Jesus Cristo de Nazaré, o príncipe dos exércitos do Senhor que apareceu para Josué. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, é Ele quem me garante vitória. Deus de Gênesis e Apocalipse não perdeu uma batalha. E atenção, o Apocalipse ainda não se cumpriu, ainda não se findou. Então a minha vida e a sua vida está entre Gênesis e Apocalipse. E de Gênesis e Apocalipse ele não perde batalha, então não será a sua batalha que ele vai perder. Entenda a mensagem de Deus, essa luta não te para, Elias. Jezabel não te para, Elias. A única coisa que pode te parar é você mesmo. O maior gigante que você enfrenta, Elias, não é Jezabel. O maior gigante que você está enfrentando, Elias, é a sua própria mente, é o seu próprio coração. Davi matou urso, Davi matou leão, Davi matou Golias, Davi matou e derrubou exércitos inteiros. O próprio Davi escreveu, na presença de Deus salto qualquer muralha, desbarato qualquer exército. Mas quando Davi olhou para Batseba, mesmo sabendo que ele estava errado, ele pecou. O homem segundo o coração de Deus adulterou. Será que ele não sabia que era pecado? É claro que sabia, mas não conseguiu vencer ele mesmo. O maior gigante que Davi enfrentou foi ele mesmo. O maior gigante que Elias está enfrentando no capítulo 19 não é Jezabel, é ele mesmo. Até porque Jezabel nem sabe onde é que ele está e ele está com medo. O maior gigante que você está enfrentando é você. É a sua mente. É o seu coração. O coração do homem é enganoso. Mas sabe o que não te engana? Sabe o que é que te direciona? Esse pão e essa água. E é por isso que você tem que beber dessa água e comer desse pão urgentemente. Porque a palavra de Deus te direciona. A palavra de Deus te sustenta. Jesus falou, sábio é o homem que ouve as minhas palavras e as pratica. É como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha, e vem as muitas águas, e vem a tempestade, e vem o vento forte, e esta pessoa não se abala, mas permanece de pé. Por quê? Porque está sendo sustentado pela palavra. A palavra de Deus te sustenta. Tá entendendo? E aí vai se levantar Golias, mas não te derruba. Vai se levantar Jezabel, mas não te derruba. Vai se levantar 42 leões contra ti, Daniel, mas nenhum abre a boca para ti. Pode te jogar na fornalha e acender 7 vezes mais, porque não te queimará. Sabe por quê? Porque Deus já falou no livro de Isaías, eu sou o teu Deus. E quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelas muitas águas, elas não te afogarão. Quando passar pelo fogo, chama
nenhuma arderá em ti. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te guarda. Paulo e Silas pode te pôr na prisão, pode te acorrentar, pode fazer o que for, mas se à meia-noite a tua mente não te vencer e você conseguir abrir a sua boca e dizer: louvado seja o Senhor, tô na prova, mas vou adorar, tô sem força, mas vou adorar, tô na luta, mas vou adorar, tô sofrendo, mas vou adorar. Não tá fácil, mas eu não nego a minha essência. Sou um fiel adorador, do Egito a Canaã, no deserto ou no palácio, no pé de zimbro ou no Monte Carmelo, vendo fogo descer do céu. Eu sou um adorador. Quando você tiver essa postura, ninguém e nada vai conseguir te parar. Mas aí tem que ter muita fé, né? Aí tem que ter muita fé. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Beba dessa água, coma desse pão. Beba dessa água, coma desse pão. É isso que te traz fé. É isso que te mantém de pé. A paz do Senhor, minha irmã Sinai e meu irmão Bruno. Alabarachúria, elavassol menerraia. A única arma que resta para Satanás é tentar te parar. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. O plano do diabo é matar, roubar e destruir. Você não é obra do acaso, você é um plano e projeto de Deus. Jó 42, bem sei eu, Senhor, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Satanás já não consegue te destruir, porque você é um plano de Deus, e plano de Deus não é frustrado e nem destruído. Mateus 6, Jesus fala: ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde ladrão não mina e nem rouba. Satanás não consegue te roubar, porque o seu tesouro está no céu. E Satanás não consegue te matar, porque Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 3:16, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que crê no Filho de Deus não pereça, mas tenha vida eterna. O plano de Deus era te matar, ele não consegue. O plano do diabo era te matar, ele não consegue. O plano do diabo era te roubar, ele não consegue. O plano do diabo era te destruir, mas ele não consegue. Então o plano do diabo está totalmente frustrado na sua vida. O que é que sobra? Tentar te parar, tentar te fazer retroceder. Por quê? Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 7:8 que o final das coisas é melhor do que o começo. Jó capítulo 8, versículo 7, o teu último estado será de grandeza e o teu primeiro estado parecerá pequeno se comparado ao último. Então quando você chega lá na frente, quando você chega na promessa, quando você chega no propósito, quando você chega na linha final, você vê que tudo valeu a pena e que aquilo que Deus preparou para você é muito maior e muito melhor. Isaías 55:8-9, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos e os meus planos são mais altos e são melhores do que o de vocês. Então o que Deus tem para você é melhor, e a única estratégia que sobrou para Satanás nesse momento é tentar te parar para você não chegar nesse final. Mas você vai chegar, porque a partir de hoje você vai beber dessa água e você vai comer desse pão, e você, Elias, vai sair debaixo desse pé de zimbro. Hoje você não está entendendo. João 13:7. Hoje você não entende o que eu faço, mas amanhã entenderá, Jesus fala para Pedro. Então hoje talvez você não entenda. Mas Marcos 7:37 diz que ele faz tudo muito bem. Hoje você não entende, mas vai sair daqui crendo que ele faz tudo muito bem. E aí você vai ter paz no seu coração, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, não entendendo, mas crendo que ele faz tudo muito bem, tendo paz de que tudo está cooperando para o seu bem, você vai chegar no final, e o final será melhor do que o começo. Mas você precisa decidir, Elias, não ficar debaixo do pé de zimbro. Amém? Deixa eu acelerar aqui para encerrar. E aí Deus fala: vai para o monte porque eu vou passar ali e vou falar contigo. E aí a Bíblia diz que passou o fogo, o vento forte primeiro, mas Deus não estava no vento forte. Deus fala através de vento forte? Fala.
Olha lá em Êxodo 14, Deus soprou um forte vento e abriu o mar. Tem momento que Deus abre o mar com vento forte. Não foi o caso aqui, passou o vento forte, Deus não estava lá. Aí depois passou o quê? O terremoto. Deus fala por meio de terremoto? Fala. Paulo e Silas na prisão. Clamaram, oraram, Deus, mandou o terremoto. Era Deus respondendo a oração deles através do terremoto. Mas não foi o caso aqui. Aí depois passou o fogo. Deus fala por meio do fogo? Fala, o próprio Elias sabe disso. No capítulo anterior, Deus falou por meio do fogo. Mostrou que ele é Deus, mas não foi o caso aqui. Aí Deus sopra a brisa suave. E Deus está na brisa suave. Porque Deus tem uma característica que chama multiforme graça de Deus, que a Bíblia fala. Deus se apresenta de muitas formas. Nós precisamos estar sensíveis aos sinais de Deus. E aí Deus fala com Elias. E Deus fala, Elias, não chegou o teu final. E eu vou te falar mais, Elias. Você não vai parar. Você não vai desistir. A tua história não acaba assim. Sabe por quê, Elias? Porque você vai ter que voltar pelo caminho que você veio. Sabe por quê? Porque quando a gente se afasta de Deus, a gente tem que trilhar esse mesmo caminho para voltar. Tá? Foi pro caminho de Damasco, foi até Damasco, vai ter que voltar caminhando todo Damasco para voltar para Jerusalém. Tá? Quando você se afasta de Deus, você tem que trilhar todo esse caminho de volta. Então preste atenção e para de se afastar de Deus, porque o caminho da volta vai demorar mais. Vai, filho pródigo, pode ir, mas tu sabe o caminho de volta. Vai ter que andar todo ele para voltar para a presença de Deus. Só que Deus estará contigo. Certo? Aí Deus fala, não é o teu fim. Vai ter que trilhar o caminho de volta. E vou te falar mais. Tu vai ungir Azael como rei da Síria. Você vai ungir Jeú como rei de Israel. E você vai ungir Eliseu como profeta. Ungir alguém significa levantar alguém para uma posição. Deus está pegando o Elias que está caído e está falando, Elias, você está caído, mas vou te usar para levantar 3 pessoas. Elias, você está mal, mas vou te levantar para abençoar 3 vidas. Elias, vou te ensinar o preço do chamado. Tem momento que você queria receber uma canção, mas vou te usar para cantar para alguém. Tem momento que você precisava de uma oração, mas eu vou te usar para orar por alguém. Tem momento que você tá doente, mas vou te usar para curar. Tem momento que eu queria uma palavra e Deus me usa em revelação para outras pessoas. Tem momento em que nós estamos feridos e estamos cuidando das feridas de alguém. Esse é o preço do chamado. Só que a verdade é a seguinte, enquanto você cuida dos outros, Deus cuida de você. Deus não ficou fazendo carinho na cabeça de Elias. Deus não ficou tratando Elias com dó e vem cá, meu filhinho. Não. Deus falou para Elias, vai levantar 3 pessoas. Elias vai e levanta os 3. E depois que Elias levanta esses 3, ele nunca mais pede a morte. Ele nunca mais vai para debaixo do pé de zimbro. Deus está falando, faça o que eu te mando e eu cuido de ti. Levanta quem eu mando que eu cuido de ti. Faça a minha obra que eu cuido de ti. Obedeça aos meus decretos e ordenanças que eu cuido de ti. Não fique esperando carinho na cabeça. Não fique esperando Deus vir com carinho de dó e trazer um presentinho para você. O que Deus quer te usar para abençoar alguém. Quer receber bênção? Deus quer te fazer uma bênção. Abraão, vou te abençoar. Quem te abençoar também abençoarei. Quem te amaldiçoar, amaldiçoarei. Mas digo mais, Abraão, seja tu uma bênção. E Deus está falando para alguém, não é o fim da tua história, porque eu ainda vou te usar para levantar outras pessoas. O testemunho que Deus vai te dar vai levantar outras pessoas. O testemunho que Deus vai te dar na área do teu casamento vai restaurar outros casamentos. O testemunho que Deus vai te dar na sua área profissional vai direcionar outras pessoas nessa mesma área. O testemunho que Deus vai te dar no seu ministério, na sua área espiritual, vai incentivar outras pessoas a se entregarem a Deus e a servirem ao Senhor de toda a sua alma, com toda a sua força, de todo o seu amor, de toda a sua fé. Deus tem um plano e um propósito na sua vida. E você ainda vai ser usado para levantar muita gente. Nem você acredita em você mais. Nem você mais vê você fazendo isso.
Só que Deus não está preocupado com o que você pensa a seu respeito. Deus não está preocupado com o que outros pensam a seu respeito. Deus está olhando aquilo que você vai se tornar na mão dele. Hoje, Pedro é um simples pescador que negou Jesus 3 vezes. Só que Jesus está olhando para ele e fala: filho, tu me amas. Filho, tu me amas. Filho, tu me amas. Fala que tu me amas, porque eu ainda vou te ver, Pedro, salvando 8.000 almas em 2 pregações. Hoje Zaqueu é um publicano, cobrador de impostos, que está roubando. Mas Jesus já está olhando lá na frente, entrando na casa dele, salvando ele e toda a família dele, vendo Zaqueu restituir 4 vezes mais o que ele roubou. Tem gente que pode não te valorizar, você mesmo pode não ver valor em você, mas Deus vê valor em você. Gideão, homem valente, guerreiro corajoso. Eu, Senhor, eu estou escondido. Eu estou malhando trigo no lagar escondido. Eu sou guerreiro, eu sou valente, eu sou corajoso. Deus viu algo nele que nem ele mesmo viu. E assim é com você nessa noite. Deus vê algo em você que nem você mais consegue, Elias. Não precisa acreditar em você. Porque hoje o que o mundo prega é: acredite em si. Confie na sua força. Siga o seu coração. Deus está falando: não é sobre você. É sobre o que eu vou fazer na sua vida. Não é sobre como você está agora, mas é como eu te transformarei. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, Deus fala: eu sou aquele que enriquece e empobrece. Sou aquele que exalta e sou aquele que abate. Sou aquele que tira o pobre do monte de lixo e o faz se assentar à mesa com príncipes e princesas. Sou aquele que muda histórias. Deus é especialista em mudar histórias. Conhece Raabe, era prostituta. Foi parar em Hebreus 11, nos heróis da fé. Ah, mas eu vou mais. Foi parar em Mateus 1, na genealogia de Jesus. De prostituta foi ser herói da fé. De prostituta foi ser da genealogia de Jesus. Não importa o seu hoje, não importa o seu ontem. O que importa é aquilo que Deus vai fazer na sua história, no teu amanhã. Se você beber dessa água, comer desse pão e sair debaixo desse pé de zimbro. É isso que importa. Deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas pensarem. Elas vão ter que ver e reconhecer o que Deus vai fazer na sua vida. Quando Neemias começou a construção do muro, se levantou contra ele Sambalate, Tobias e Gesem, inimigos. E 52 dias depois, Neemias terminou o muro, e a Bíblia diz que a obra foi tão grande, tão poderosa, que os próprios inimigos ficaram envergonhados porque viram que Deus estava com eles. Não precisa falar, não precisa provar nada para ninguém. Precisa apenas comer desse pão, beber dessa água, sair debaixo desse pé de zimbro e deixar que Deus faça o resto. Amém? Nós estamos falando hoje aqui do Deus que renova forças. Do Deus que te dá forças para continuar. E o mesmo anjo que visitou Elias está te visitando aí agora. O mesmo anjo que abraçou Elias naquele dia está te abraçando aí agora. O mesmo anjo de Deus que levantou um profeta está te levantando aí agora. Essa live é para alguém que estava pensando em parar. Essa live é para alguém que estava pensando em desistir. Essa live é para alguém que estava se sentindo fraco, sozinho, desamparado. Mas a mensagem de Deus para você é: você não vai parar. Você não vai ficar pelo meio do caminho. Você não vai desistir. Amém? Ouça essa canção. E nós vamos orar. Ouça essa canção, por favor. Você conhece ela. Cante para você mesmo, pregue para você mesmo. Faça como Davi: porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, eu ainda o louvarei.
Pois a ordem é chegar do outro lado e você Fala vai pra chegar. você mesmo, você vai chegar, porque Deus é contigo. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de Ó testemunho o que eu preguei. para levantar Ó o que eu preguei. alguém de novo. Ele vai restaurar Pela vassoura, alguém de Urabaxéia, novo. Urabacanta, Laia. E vai ressuscitar os sonhos de alguém. Ó Deus ressuscitando. de novo. Ó Deus colocando de pé. Olha Deus te tocando. Preste atenção agora. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Deus está falando para algum Elias, você não vai Você parar. não vai parar. Não chegou a linha de chegada ainda, não chegou o fim. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não é tempo de parar, meu irmão. Não é tempo de desistir. É tempo de sair debaixo do pé de zinho. É tempo de sair da caverna. É tempo de beber da água. E Jesus é a fonte de águas vivas. É tempo de comer do pão. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Preste atenção, nós vamos orar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar Todo deserto tem um final. alguém de novo. Deus acabou de me falar isso, acredite em você se quiser ou não. Todo deserto tem um final. De novo. O teu deserto vai chegar ao Vai fim. ressuscitar os sonhos de alguém. Mas para você chegar no fim, você vai ter que comer desse pão e beber dessa água, meu irmão, porque a caminhada é longa. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. 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 Amém? Eu sou Jesus, o Nazareno, e já Glória a dei Deus. ordem pra acalmar Ficou o mar. clara a mensagem? Você não vai parar. Ficou clara a mensagem que você não vai parar? Não tem para onde correr? O escolhido não tem escolha, viu, Jonas? Não vai parar, mas vai chegar onde Deus designou e projetou para você. Amém? Falei 1 hora, hein? Pelo amor de Deus. Falei que ia ser rapidinho. Vamos orar. Amém? Feche seus olhos, se você puder. Coloque a mão no seu coração, eleve seu pensamento a Deus, ore junto comigo. Eu não sei, faz o que você sentir à vontade, faça aquilo que o Espírito Santo te direcionar. Mas ore, amém? Clame a Deus. Espírito da verdade, eu sei que tu estás aqui. Eu sei que tu estás ao lado dessa pessoa, porque nós somos o teu templo e somos a tua morada. O Senhor não vem nos visitar apenas, o Senhor habita em nós. E se o Senhor habita em nós, significa que o Senhor está o tempo todo conosco. O próprio Jesus falou em Mateus 28:20, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hebreus capítulo 13, versículo 5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, diz o Senhor. Um dos teus nomes é Emanuel, Deus conosco. A tua palavra, esse pão, essa água,
nos garante, ó Deus, que o Senhor está sempre conosco. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, nós não estamos esquecidos. Pode até mesmo uma mãe se esquecer do seu filho, mas o Senhor não se esquece de nós, pois tem os nossos nomes gravados na palma das tuas mãos. Eu oro nesta noite, ó Deus, pelos meus irmãos que se encontram fracos, caídos, que se encontram debaixo de um pé de zimbro, que se encontram no fundo de uma caverna, que se encontram, Senhor, desejando a morte, desejando desistir, desejando parar, desejando retroceder, que se encontram com fome e sede espiritual e precisam comer desse pão e beber dessa água. Alabarachúria, remix maio de Ébriadar. Ó Santo Deus de Israel, que o Senhor possa ir de encontro a esta casa agora, a essa pessoa, a essa vida, a essa família. Que o Senhor possa dar a eles, meu Deus, dessa água e desse pão espiritual. Que o Senhor possa colocá-los de pé, que o Senhor possa dar as mãos para eles e caminhar junto deles, porque longa é a caminhada deles na terra. Eu sei, meu Deus, que o Senhor ainda vai nos surpreender e fazer algo novo. Eis que tudo se passou, eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor dos Exércitos para alguém. Eis que tem um novo tempo, uma nova história, um novo capítulo. Alabarachúria, abro caminhos, abro portas, coloco pessoas de pé. Ó Senhor, Tu és o Deus fiel que não nos abandona. E mesmo em meio às nossas provações, Tu providencia escape e força. E quando estamos fracos, então é que realmente somos fortes, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a Tua alegria é a nossa força. Que neste dia, Senhor, nós possamos encontrar força em Ti. Que o Teu poder possa se aperfeiçoar em nós. E que nós possamos continuar caminhando rumo ao alvo que é o céu. Rumo às Tuas promessas, rumo aos Teus propósitos. Que nós possamos neste tempo, ó Deus, levantar outras pessoas. Como rei, como profeta. Como aquilo que o Senhor nos designar. Usa-nos, meu Deus, na Tua obra. Cuida de nós, Senhor, enquanto Tu nos usa para cuidar dos outros. Sonda o nosso coração, esquadrinha a nossa mente. Tu conheces tudo o que precisamos antes mesmo de Te pedir. Tu sabes tudo o que vamos falar antes mesmo das palavras virem à nossa boca. E o Teu cuidado é tão grande que todos os fios da nossa cabeça estão contados. Então cuida de nós, meu Deus. Cuida desse homem, cuida dessa mulher, cuida dessa vida, dessa alma. Cuida, meu Deus, dos Teus filhos e das Tuas filhas. E como um bom pai, esteja com eles, os abraçando, os protegendo, os guiando, os amando, meu Deus, os direcionando para a honra e para a glória, Senhor, do Teu santo nome. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós esperamos em Ti. E nós depositamos toda a nossa esperança em Ti, pois a Tua palavra nos garante que aquele que espera em Ti jamais será decepcionado. Aqueles que confiam em Ti são como o monte de Sião que nunca é abalado. E certamente teremos resposta e escape no tempo ideal. Recebe a nossa oração, atenta para a nossa fraqueza e necessidade, e cuida de nós, meu Deus. É o que eu Te peço nesta noite, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Jesus. Deus é tremendo. Deus é poderoso. Amém? Eu acredito que Deus falou com você. Deus falou comigo. Essa palavra foi muito para mim também, tá? Deus pregou para mim também essa noite. Amém? Ninguém é super-herói. Ninguém é de aço. Todos nós precisamos de ajuda. Que nós possamos ajudar uns aos outros e que nós possamos encontrar ajuda também e principalmente em Deus. Amém? Tem muita gente falando aqui. Amém, amém. Rosana, a Fábio, a Tatiana, a Sara, a Lindy,
Que Deus os abençoe de forma poderosa, de forma especial. Amém? Bebe dessa água, come desse pão, que longue a tua caminhada. E que Deus te abençoe. E eu te espero aqui nos próximos dias aí, que eu vou tentar fazer mais lives. Amém? Tem outras pessoas escrevendo amém. A Jaque, a D. Hag Brito. Que Deus os abençoe de forma especial nessa noite, em nome de Jesus.